Irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria estarmos juntos aqui, nesse culto precioso, de gratidão a Deus, por um ano precioso e rogando graças para o ano que vem, que o Senhor derrame da sua bondade sobre nós. Eu quero convidar você, como o pastor André disse, é um desafio gigantesco, a gente tem que correr então. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 20, apenas o verso 7, por gentileza. Salmo 20, no verso 7. Todos acharam? Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Salmo 20, o verso 7, bem forte. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em um nome do Senhor, nosso Deus. Amém. Meus irmãos, ao nos colocarmos diante das expectativas de um ano novo que em breve se inicia, daqui a pouco se inicia, uma pergunta silenciosa levanta-se em nosso coração. A pergunta é: em que ou em quem estão depositadas a nossa confiança? É uma pergunta que deve nos incomodar. Aonde estamos ancorando a nossa fé? Aonde estamos ancorando a nossa esperança? Aonde está a nossa confiança? Veja, não se trata simplesmente de um desejo para um futuro, uma projeção para o futuro, um anseio para o futuro. A questão aqui é onde de fato repousa o nosso coração quando o amanhã ainda é incerto. Porque é diante dele que estamos. 2026 está batendo as portas, está já se iniciando. Mas mais do que isso, nós estamos diante do incerto. Nós estamos diante do desconhecido. E diante do incerto, diante do desconhecido, a pergunta é: em que ou em quem temos depositado a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança? Nesse caminho, o texto que nós lemos, nesse verso precioso, o salmista revela, diante também do desconhecido que ele está vivendo, diante do incerto que ele está vivendo, ele vai nos mostrar aonde está a confiança dele. Que, logicamente, é também onde deve estar a nossa confiança, a nossa esperança, é onde também devemos depositar a nossa fé. E 3 lições preciosas nós temos aqui nesse verso. A primeira delas é que a confiança do salmista não está nos poderes exibicionistas deste mundo. Perceba que no verso 7, o inicia dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos. É interessante porque essas duas imagens, elas representam, elas apontam para o símbolo do poder. Carros e cavalos aqui trata sobre segurança, trata sobre estratégias militares. É interessante porque esses símbolos de poder, eles continuam em voga ainda hoje, apesar de terem outros nomes. Tem muita gente, irmãos, nos nossos dias, dentro das nossas igrejas, que estão depositando sua confiança no dinheiro. Carros e cavalos. Tem muita gente nos nossos dias que está depositando sua confiança nos seus planos infalíveis. Já elaborou tudo, planilhou tudo, organizou tudo e está dizendo: meu 2026 vai ser maravilhoso, porque eu já organizei tudo, eu planejei perfeitamente e nada pode dar errado. Tem muita gente, irmãos, que está confiando, colocando, ancorando sua confiança no status, na estabilidade, na influência. E nós esquecemos que tudo isso são exemplos de, quando mal administrados ou aplicados, são simplesmente exemplos de poderes exibicionistas. Carros e cavalos. Tem muita gente dizendo que tem força, que tem poder, que realmente pode fazer as coisas. Mas escute, há uma verdade preciosa aqui.
aquilo que primeiro buscamos, quando o medo, a crise e o problema chega, revela em quem realmente nós confiamos. Quando o dia mal chega, quando a crise chega, quando o problema chega na sua vida, para onde você corre, meu irmão? Quais são as portas que você tem batido? Aonde você busca ajuda? Quem tem sido o seu auxílio? Aonde você ancora a sua confiança? Escute, se Deus é o último recurso da sua busca, infelizmente, Deus não é a sua confiança. A primeira realidade é essa. O salmista, ele não confia, a confiança do salmista não está nos poderes exibicionistas desse mundo. Uma segunda realidade, uma segunda verdade desse texto, é que recursos falham, mas o Senhor permanece para sempre. É interessante porque talvez olhar para esse texto e encontrar imagens como carros e cavalos que representam dinheiro, planos, estabilidade, influência, muitas vezes são demonizadas por nós. A gente diz, o cristão realmente legítimo, verdadeiro, ele não tem essas coisas. Ele não participa disso. Ele não usufrui do dinheiro, do status, da influência. E a gente demoniza tudo, dizendo, não, isso não é para o cristão. Só que essa não é a realidade do texto. O texto não está condenando o uso desses meios. Não. O texto está denunciando a dependência deles. Quando nós montamos a nossa felicidade, os nossos projetos, imaginamos que tudo que pode nos fazer felizes está vinculado a carros e a cavalos. O texto está nos alertando, irmãos, algo muito óbvio, que também precisa ser dito e colocado no coração. O texto está nos dizendo que carros quebram, cavalos se cansam, planos, estratégias humanas falham. E está aqui uma multidão para confirmar isso. Quantos planos nossos não foram frustrados? Quantos desafios, quantas vezes elaboramos planos perfeitos e Deus, em sua providência, resolveu frustrar os nossos planos. Planos falham, poderosos caem, recursos falham. Mas escute, a verdade que esse texto traz para nós é que o Senhor permanece para sempre. Enquanto nós falhamos, os poderosos caem, aqueles que se dizem ter poder envelhecem, não conseguem dar continuidade. O Senhor permanece assentado no trono, reinando para sempre. E nós dizemos amém por causa disso. Há um texto fantástico do profeta Isaías que a minha mente limitada fica tentando imaginar isso. Lá no capítulo 40, no verso 22 e 23, Isaías diz: Ele, o Senhor, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nele habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. É o Senhor que está assentado sobre o globo da terra, reinando poderosamente. Meu irmão, tanta gente tem dito que tem poder, mas realmente quem tem poder é o Senhor Todo-Poderoso. Planos se frustram, mas o Senhor permanece para todo sempre. O seu plano permanece, o Senhor permanece, sua obra permanece, seu plano perfeito permanece. Por isso que estamos aqui, porque o plano de Deus, o plano salvífico de Deus, em enviar Cristo Jesus para nos resgatar e nos salvar, permanece. Deuses desse mundo são quebrados. O Deus Todo-Poderoso permanece reinando, hoje e eternamente. Amém. Terceira verdade desse texto. A confiança do salmista está no caráter revelado de Deus. Essa é a âncora da confiança do salmista. Como é que o verso 7 termina? Ele diz, não interessa em quem vocês confiam. Os inimigos confiam. Não interessa em quem o mundo confia. Ele diz, nós, porém,
nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. A dinâmica desse salmo é interessante, porque do verso 1 até o verso 6, nós temos uma oração, alguém está orando pelo rei. Do verso 7 até o verso 9, o rei responde a essa oração. Aí, é como se o rei estivesse dizendo, não importa em quem os nossos inimigos confiam. Não importa, deixem eles colocar a confiança deles em carros, em cavalos, deixa eles lá. Deixa eles continuarem confiando em coisas, em pessoas, em mãos humanas. Nós decidimos voluntariamente confiar no Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É uma decisão do coração. Eu gosto da versão NTLH, como ela traduz esse final do texto, do verso 7. Ele diz, a tradução diz, mas nós, não importa eles, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. E é interessante porque o verso 7, essa declaração de confiança, não é uma declaração de confiança emocional, emocionada apenas. Não é uma declaração motivacional que visa apenas informar ou motivar o outro. Essa declaração é fruto de um relacionamento e um conhecimento do caráter de Deus. É uma dinâmica interessante, porque veja, nós estamos diante de uma oração, de alguém que conhece a Deus, de alguém que se relaciona com Deus e conhece o seu caráter. Veja, no verso 1, o salmista tem a esperança de que o Senhor responda e traga o rei em segurança. No verso 2, o Senhor é o socorro bem presente que o rei precisa. No verso 3, ele é aquele que recebe as ofertas do seu povo. No verso 4, é ele quem pode validar os planos do seu povo. No verso 5, o Senhor é digno de receber louvores do seu povo. No verso 6, é ele quem faz o seu povo vitorioso nas inúmeras batalhas da vida. Qual é a conclusão lógica do salmista? Conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a obra de Deus, os feitos de Deus, ele diz, nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor, nosso Deus. É uma confissão de fé, nós confiamos em Deus, não importa em quem eles confiam, nós sabemos quem é o Deus a qual nós servimos. Meus irmãos, talvez hoje, nesse último dia do ano, nessas últimas horas do ano, talvez nós precisemos fazer uma anamnese, olhar para trás. Talvez precisamos hoje trazer à memória os atributos do caráter de Deus. Talvez hoje você precise trazer à sua mente o quanto Deus é bom. Talvez hoje você precise se deliciar no caráter poderoso, abençoador de Deus e fazer desses atributos a base pela qual você pode confiar em Deus. Talvez hoje você precise pegar esses atributos, o caráter de Deus, conhecer os seus feitos, lembrar do quanto Ele é bom para com você e cravejar no seu coração e fazer uma base pela qual você deve e você pode confiar em Deus. Eu tenho certeza que, assim como para mim, esse ano foi um ano cheio de desafios para você. Quantos desafios, quantas coisas para resolver, quantos gigantes não se levantaram nessa jornada. Sabe qual é a boa notícia? Você está aqui. Você foi alvo da graça poderosa de Deus. Essa boa mão acompanhou você esse ano todo. O caráter de Deus se revelou para você. A bondade, a misericórdia, a soberania, a fidelidade dele para com você se revelou dia após dia. Por isso, meu irmão, que a nossa confissão de fé nessa noite precisa ser: nós também confiamos no Senhor nosso Deus. Essa precisa ser a nossa confissão de fé. Esse é o desafio para o nosso coração,
para as nossas vidas, para o ano que se inicia. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança tem um nome, chama-se Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nós estamos muito bem firmados em Deus e nós não seremos abalados, meus irmãos. O mundo pode acabar, o mundo pode cair, deuses falsos caem, poderosos caem. Nós estamos em Cristo e nós iremos permanecer em pé para a glória de Deus. Mais do que eu desejo, o desafio para você hoje é colocar realmente a sua confiança em Deus. Conversava com a minha esposa hoje à tarde, ela disse algo muito interessante. Ela disse o mágico de confiar em Deus, o extraordinário de confiar em Deus, é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E está tudo bem. Está maravilhosamente bem. Porque a nossa vida estará sempre segura quando nós confiarmos em Deus. Seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus maiores anseios, em quem estão depositados. O desafio hoje é, nós precisamos confiar em Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento devocional da Tua Palavra. Que o nosso coração é desafiado a confiar no Senhor. Nós não confiamos nos poderes exibicionistas desse mundo. Nós temos a plena convicção de que planos falham, de que projetos se esvaem, mas o Senhor permanece para sempre. E por conhecer o Teu caráter, por conhecer a Tua pessoa, por conhecer as Tuas obras, por olhar para trás e enxergar quantas vezes a Tua mão foi conosco, nós podemos hoje dizer, eu confio no Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é a minha bandeira, eu quero estender ao mais alto possível essa bandeira e dizer, eu confio em Ti, Senhor. Te oramos em nome de Jesus. Amém, amém.